as mulheres que seguiram Jesus, as santas mulheres, e ele trouxesse para nós essa graça, essa imagem de mulheres que encontraram Jesus e seguiram Jesus. Desde Nossa Senhora até Maria Madalena. Trouxesse para nós essa imagem bonita de mulheres que seguem Jesus. Mas Deus seja louvado. Hoje ele está em outra missão. O bispo o enviou para a universidade, onde estava havendo um debate universitário. E disse que ele precisaria representar a diocese lá. Mas louvado seja Deus. Na madrugada fui me debruçar sobre as santas mulheres. Já tinha pensado bastante coisa. Mas eu vi uma coisa comum em todas as mulheres. Repita essa palavra: graça. Qual é a palavra? Graça. Em todas elas encontrei essa palavra. Primeiro que o anjo, quando aborda Nossa Senhora, diz o quê? Mais forte. Isso, ave cheia de graça. E ainda diz mais: encontrastes graça. Então essa palavra é muito preciosa. Todas as mulheres que seguiram Jesus encontraram-se com a graça. Tiveram um encontro pessoal com a graça. Ou a graça habitou o coração delas de uma forma muito grandiosa. Qual é a palavra? Graça. E o que é graça? O que foi que Nossa Senhora encontrou? Graça. Maria Madalena, graça. Joana, Maria Salomé, as outras Marias todas, a irmã de Lázaro, Marta, Maria, todas elas encontraram. A mulher do fluxo de sangue encontrou em Jesus? A mulher encurvada encontrou em Jesus? Todas as mulheres que seguiram Jesus encontraram graça. E eu quero dizer para você que enquanto você não encontrar graça, enquanto graça não for sua melhor amiga, você ainda não conseguirá ser uma seguidora de Jesus. Maria Madalena, Maria de Magdala, a história diz que ela era uma mulher, uma jovem rica, que ficou órfã muito cedo. Há muitas histórias sobre elas. Confunde-se, nós confundimos, pregadores, nós confundimos ela. Uma versão da história diz que era uma jovem que ficou órfã muito cedo. Rica, bonita. Os homens que se aproximavam dela, se aproximavam para se aproveitar ou da riqueza ou do seu corpo bonito. O que foi que encantou Maria Madalena? O que foi que seduziu Maria Madalena para seguir Jesus? Graça. Aquilo que as mulheres buscam e buscam mesmo. Graça significa amor desinteressado. Amor incondicional. Um amor que não está de olho no meu corpo, nem no que eu tenho, mas um amor profundamente interessado no que eu sou. No que eu sou enquanto pessoa, enquanto gente. Vocês sabem que Maria entrou na casa de um homem muito rico e se jogou nos pés de Jesus. E aquele homem que conhecia a vida dela disse: se esse homem fosse profeta, sabia que essa mulher que está no pé dele é uma pecadora. Aí Jesus repreende ele e diz: eu entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher está chorando, está lavando meus pés com lágrimas. Você não deu nada para enxugar meus pés, mas ela enxuga com seus cabelos. Você não me deu um beijo. Falando para nós homens, da nossa insensibilidade muitas vezes.
Eu entrei na sua casa, Simão, e você não me cumprimentou, não me saudou com um beijo santo. Essa mulher não para de beijar meus pés. Ó, essa mulher está perdoada, porque ela muito demonstra amor. Ela estava agradecida. Ela encontrou-se com a graça. Uma graça que é perdão integral. Ó Maria concebida sem... A graça já estava lá. Mas para nós, para vocês, para outras mulheres, a graça não vem de uma vida sem pecado. Vem pela vida perdoada os pecados. Minha irmã, se você quiser seguir Jesus mesmo, você acredita que o Senhor perdoa todos os seus pecados? Ó, todos. Todos? No Evangelho de São João, capítulo 8, encontramos aquela mulher surpreendida em adultério. Surpreendida. É lamentável que a punição era somente para a mulher e não para o homem. Um escritor do tempo de Jesus, chamado Cícero, naquela fase dos inícios, ele escreve sobre a mulher. Sabe o que ele diz? Diz que nas categorias as mulheres só estavam acima dos animais. De tão desvalorizada que ela era. Agora imagine a cena. Por que aquela mulher surpreendida em adultério nunca mais deixa de seguir Jesus? Olha a cena. Adultério surpreendido. Alguém pega aquela mulher pelos cabelos, arrasta pela cidade, pela rua principal, sai arrastando aquela mulher. Cada um indignado, porque já sabia porque aquela criatura estava sendo arrastada, uma pecadora pública, cada um que pegou em pedra e já seguiram para poder apedrejar fora da cidade. Jesus estava lá. Joga ela nos pés de Jesus. Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada. E o Senhor, o que é que diz? Loucos para pegar Jesus. Se ele dissesse nada de pedra, quer dizer que o Senhor é contra a lei de Moisés? Então quem morre apedrejado é você. Se ele dissesse apedrejem, aí fala tanto de amor. É triste, né? Se mandar apedrejar, diz assim, aí, cadê? Aquele negócio de perdão que ele falou, mandou apedrejar. Se ele disser não apedreje, o Senhor é contra a lei? Mas Jesus é esperto, sábio, sabedoria infinita. Diz que ele se abaixa. Inclusive se abaixa para não mais envergonhar a mulher, ele não encara mais ela. Ela já está muito humilhada. Ele se inclina e começa a escrever. Alguns estudiosos dizem que ele escrevia o pecado de cada um que estava com pedra na mão. Safadeza, roubo, fornicação, maus pensamentos, palavra feia. Está escrevendo. Corrupção. Outros dizem que ele estava escrevendo também o nome de alguns que também... Não importa. Como insistiram numa resposta, ele respondeu. Disse, olha que sabedoria. Tudo bem. A lei diz que é para apedrejar, né? A lei está certa. Agora vamos lá. Não se trata da lei estar certa. É quem é que pode cumprir essa lei? O adultério é repulsivo. Mas quem pode apedrejar ela? Quem não tiver pecado. Então, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Irmãs, é para a gente se apaixonar por Jesus só por esse gesto.
Diz que a partir dos mais velhos começaram assim. E as coisas escritas no chão. Ele olhou assim e fez. Para mim não dá não. Foi sair. Ninguém. Aí sim ele se levanta. Olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Foram todos embora. Aí ele disse: nem eu. Se alguém poderia aqui, mulher, te apedrejar, era eu. Mas eu também não te condeno, mulher. Vá e não tornes a pecar. É maravilhoso ver alguém alcançado pela graça. Diga essa palavra com força, diga graça. Eu gostaria que você nunca mais esquecesse essa palavra. Qual é a palavra? Que não trata de merecimento, trata de uma doação. Trata de uma doação. Doação. Aquilo que a gente vai receber e pergunta assim: quanto é que eu pago? Não. Eu estou lhe dando. Mas não, nem obrigado diga. Você não está obrigado a nada. É uma doação. Aquilo que a gente até estranha e que pouca gente sabe até receber. Alguns de nós não sabem nem receber uma coisa quando ela é totalmente de graça. A gente tem que responder, pelo menos Deus lhe pague. Alguns de nós não sabemos o que é graça, porque a gente tem essa tendência a querer devolver, pagar. Só na primeira oportunidade eu não estou pedindo nada, filho, eu só estou lhe dando isso. Mas tudo bem, ó, se eu puder eu lhe ajudo depois. Não é isso. Diga comigo bem forte, é graça. Não é pensando em mim, diz o Senhor, eu estou pensando em você. A minha alegria é que você vá e não se torne a pecar. A minha alegria é que você seja feliz, que você siga a sua vida, que você se levante, que você vá embora em paz, que você continue a viver, que você é de graça. Você não me deve nada. Por isso que a gente tem dificuldade de entender essa palavra. Ela é grande demais para a gente. Ela é grande demais. Ela é muito alta. Mas as seguidoras de Jesus, comecei a perceber que as seguidoras de Jesus, de verdade, elas foram alcançadas por essa palavra chamada? Qual é a palavra? Você já foi alcançada pela graça? De verdade. Porque tem uma outra realidade muito linda. Quando a gente é alcançado pela graça, diz a Bíblia, de graça recebeste, de graça. Olha, é muito lindo quando você encontra alguém alcançado mesmo pela graça. Uma mulher alcançada pela graça, ela é capaz de fazer como aquela mulher do Evangelho de São João, no capítulo 12. Aquela Maria de lá, aquela que pegou um vidrinho de perfume que valia cerca de 10 salários mínimos. Um vidrinho de perfume de cerca de 6 mil reais hoje. Sei lá quantos valeria. 7 mil reais. Um pequeno vidrinho de um perfume valiosíssimo. Ela pegou e quebrou aos pés de Jesus. Judas ficou indignado. Judas ficou indignado. Os homens até hoje se indignam. E muitos de nós homens não entendemos por que é que tantas mulheres seguem Jesus. Porque tantas mulheres lotam as igrejas. Porque tantas mulheres, até massacradas e humilhadas, lotam ambientes onde se falam de amor. É uma sede de amor. Mas de amor incondicional. Não é sede de amor vazio, que nem de amor podíamos chamar. Querendo encontrar graça, ela é capaz de quebrar esse perfume. É capaz de fazer coisas que até o cão duvida.
Repita comigo: uma mulher cheia da graça, alcançada pela graça, ela faz coisas que até o cão duvida. Seria muito a Betânia estar aqui, mas uma irmã nossa de comunidade chamada Betânia esses dias nos surpreendeu. Você veio, minha irmã? Então vem cá. Venha cá, minha filha. Eu fico impressionado com a força da mulher, mas queria que você ficasse, porque olha, não adianta as pessoas ficarem impressionadas com sua força se você mesmo não assumir que tem. Quando alguém é alcançado pela graça, é diferente. E eu percebi que as mulheres que seguem Jesus, elas são impressionantemente alcançadas pela graça. Não sei se a Ivina veio também. Ivina está aqui? Tanta gente que eu não sei se ela... Vem cá também, Ivina. Vem, minha filha. Eu acho que vocês falam melhor do que eu. Vem cá, Ivina. Eu sou impressionado com isso. Gostaria de ter essa condição. Interessante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando minha primeira filha nasceu... Siga aqui, minha filha. Que coisa boa ver você aqui. Vocês falam melhor do que eu. Quando a minha primeira filha nasceu, a minha esposa teve muito leite. Graças a Deus, ela sempre teve muito leite. E os seios empedraram. Foi muito leite mesmo. Tanto que ela deu de mamar a 4, não era? Da mamar 4. Era gêmeos, a minha e a outra. Mas o que aconteceu? Gente, eu agradeci tanto a Deus por ser homem. Quando eu vi, vocês compreendem isso, falando linguagem para mulheres adultas, quando eu vi aquele bico do peito ferido, em carne viva. Aí ela ligou para o médico e fez: doutor, está em carne viva, o que é que eu faço? Ele: só tem um jeito, minha irmã, minha filha, continue dando de mamar. Aí quando eu vi ela pegar a Juliana, aí ela ia assim encostando, sabe aquela coisa, né? Aí criança, bebezinho, não está nem aí para estar em carne viva, não. Aí ela, Aí eu dizia: obrigado, Senhor, porque eu nasci homem. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aquele negócio era danou-se. Ai, meu Deus do céu. Eu tirava as vistas, fazia: ai, Maria. E ela, e aquele amor, dando de mamar, aquela coisa que vai cair. Tudo bem. Por outro lado, quando eu vejo algumas atitudes de vocês, eu digo assim: eu gostaria de ter essa força. Chegue mais junto de mim. Essas duas irmãs perderam filhos esses dias. E aí, quando eu digo a você que quando as mulheres são tocadas pela graça, elas são capazes de fazer, eu não sei se eu estaria no encontro desse. Digo com sinceridade, com toda a caminhada que tenho, eu não sei se eu viria. Eu não sei se eu perdesse um filho hoje, eu continuava. Verdade. Se eu passasse por uma dor dessa, eu não sei. Eu não sei se eu não me fechava. Se eu não ficaria quieto no canto, pelo menos alguns meses, alguns dias ou anos, eu não sei. Não sei. Ela perdeu um filho num acidente. Em casa, não foi, Ivina? Um choque. Faz um mês e alguns dias que eu perdi meu filho. Tinha 15 anos. Vivia muito aqui, gostava muito de ficar nessas pedras. E assim,
Eu vim hoje aqui, hoje eu entendo porque hoje eu tinha que estar aqui. Convidei tantas pessoas e ninguém veio. Mas era porque era eu quem precisava vir aqui hoje. Talvez para dizer a vocês, né? É muito difícil, é uma dor que não tem igual. Não tem igual. E eu questionei muitas coisas com Deus, mas graças a Deus Ele me respondeu todas as perguntas que eu fiz. E a última pergunta que eu fiz, eu perguntei assim ao Senhor. Eu disse ao Senhor assim, Senhor, eu acho perfeita todas as coisas que você faz. Mas você errou em uma coisa, levar um filho antes de uma mãe. E eu estava almoçando sozinha em casa, e aí eu senti Deus dizendo assim para mim, mas como? Se eu primeiro senti a tua dor, mandei o meu filho pelos teus pecados. Ele nem pecado tinha. Então, hoje eu entendo porque Jesus tinha poucos amigos. Porque verdadeiramente ser amigo de Jesus é entender. E às vezes até mesmo sem entender, aceitar. Porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente volta. E eu disse assim, Senhor, esse filho não era meu, ele era teu, tu só me emprestasse. E aí eu agradeci a Deus pelos 15 anos que Ele me deu esse presente de passar com o Tiago. Foi um menino muito amado, quem conheceu era um menino muito bom. Não era porque é meu filho, não, mas era um menino muito bom. E estava preparado, né? Talvez eu não conseguiria chegar onde ele está hoje. E eu louvo a Deus pelo presente que Ele me deu, porque foi um menino que passou, desde que nasceu, teve problema de cansaço. E aí eu fico olhando assim, como Deus é tremendo, porque... Aí eu disse assim a Deus, Senhor, mas tu só deixasse Tiago 15 anos comigo. Como eu queria que tivesse sido mais. E aí Deus me fez lembrar das noites que eu passei, as noites em claro, quer dizer, juntando com os dias, fazia muito mais do que 15 anos. Eu digo, Senhor, muito obrigado por esse tempo que tu me fez, que foi maravilhoso. E eu hoje posso louvar a Deus, porque é verdade o que Hamilton diz. Quando a gente alcança a graça, é diferente. E eu digo a vocês que eu acredito que aqui deve ter alguém que tenha uma experiência parecida ou até igual. É maravilhoso, com Deus é diferente. Foi no trabalho do marido dela, a criança sofreu um choque elétrico e não resistiu. Eu acredito que o pai, que eu preciso conversar com ele, está muito difícil, porque nós homens temos mais dificuldades, por incrível que pareça. A gente se fecha muito mais. Mas quando a mulher é alcançada pela graça, eu fiquei impressionado, porque foi a terça-feira que ele faleceu. No domingo, os dois estavam aqui no encontro. Eu sei que choraram bastante, não tive coragem de ir lá. Esse aqui é a nossa casa, mesmo que nós não moramos aqui, mas aqui é o nosso lugar. Quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. É uma graça. É graça. Pode aplaudir bem forte, porque é graça. É uma grande, grande, grande graça. Obrigado, filha. Só que eu quero dizer a você que essa graça está disponível para você. Isso não é uma graça exclusiva. É uma graça disponível. Não pense que isso é para alguns. A leitura desses dias dos Atos dos Apóstolos diziam, o apóstolo Pedro se levantou e disse, a promessa é para vós e para todos que ouvirem de longe o apelo do nosso Senhor. A promessa é para todos. Talvez algumas de vocês aqui estejam ainda muito sofridas. Como ela está? Uma pancada. Mas está de pé. Testemunho da Virgem Maria. A Betânia foi esses dias. Quando foi, Betânia? Ela vai rapidamente dizer, porque eu que estou em estado de choque. Bom dia. O meu também tinha 15 anos. Era Erivelton Ferreira de Lima. No dia 27, chegou um colega dele na minha porta dizendo, Betânia, vem socorrer teu filho, que ele estava brincando, eu e ele, com a arma. E ele disparou o tiro na cabeça.
Aí eu saí desesperada, eu não sabia o que fazer. Corria para dentro, para fora, para dentro, para fora. Eu, meu Deus, misericórdia. Saí gritando pela rua, feito uma louca. Quando eu cheguei lá, onde estava Erivelton, eu peguei ele nos meus braços, eu senti ele tão tranquilo. Eu deitei ele de volta para o chão e fui procurar socorro. Chama minha irmã, chama todo mundo, chama. Depois eu me aquietei, eu disse, meu Deus, não é assim. Deus não quer desespero. Chegou uma cunhada minha, eu disse, vamos orar. Vamos entregar ele ao Papai do Céu. Comecei a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Creio em Deus Pai. Comecei a louvar. Então aquele desespero, aquela angústia que estava dentro de mim foi embora. De vez das pessoas chegarem me socorrendo, eu estava socorrendo todo mundo. Saía acolhendo todo mundo, botava cada um para os seus cantos. E até então, antes de conhecer Jesus, eu não sabia que eu tinha essa força que Ele tinha me dado. Porque outras mães estariam todas desesperadas, realmente, como a Milton disse, chorando pelos cantos, descabelada, e aquela agonia toda que nem uma mãe fica. Mas quando a gente está com o Pai, a gente se sente muito confortada. E muita gente se preocupa, por que eu estou assim? Por que ela está assim tão confortada? Eu não entendo. Ela vai cair numa depressão, ela vai estar doida, ela está não sei o quê. Mas não, eu sei que Deus está comigo. E a todo momento, desde a hora que aconteceu, Ele está comigo. E o que me conforta mais é que eu sei que meu filho Erivelton está no braço dele. É isso que eu deixo para vocês. Uma coisa muito linda é que Betânia teve condição de abraçar o menino aqui. Teve condições de abraçar o menino que atirou. Ela teve essa condição que eu estou ainda em estado de choque por causa disso. Quando eu entrei na casa do menino, ele estava sentado. Até então ele dizia que tinha sido meu filho que tinha atirado na própria cabeça. E eu conhecendo meu filho, que uma mãe conhece seu filho, eu disse, não foi ele não. Porque ele amava a vida, não foi ele. Aí ele foi, não foi. Os policiais pegou ele, chegou e botou assim, aí disse, a gente já sabe tudo, mãe. Eu disse, o que foi? Eu disse, foi ele que atirou na cabeça, o amiguinho dele de 17 anos. Eu olhei para ele, eu senti uma necessidade tão forte de abraçá-lo, que eu olhava para minha cunhada, olhava para meu marido, e eles dois olhavam para mim, eu disse, eu quero abraçar ele. Aí minha cunhada perguntou, disse, você quer mesmo, Bel? Eu disse, quero abraçar ele, eu estou sentindo, eu quero abraçar ele. A delegada estava próximo dele, aí eu olhei para ela, eu disse, posso dar um abraço? Aí ela, pode. Eu levantei ele, eu disse, levante, venha cá, me dê um abraço. E abracei. E posso dizer com certeza, eu não tenho ódio no meu coração, eu não tenho angústia, eu estou tão confortada em Deus, porque só Deus sabe o que Ele faz. Diga comigo, é graça. Agora minha pergunta para você nesta manhã. Nós sabemos dessas dores intensas. Talvez por isso alguns dizem assim, você vai cair em depressão, você faz isso. Olha, gente, eu conheço pessoas que caíram em depressão. Mesmo porque somos todos humanos e somos pessoas. Mas também conheço Jesus. E tenho visto Jesus na vida das pessoas fazer coisas. Eu tenho visto Jesus ressuscitar pessoas. Eu tenho visto Jesus atingir a alma de alguém e fazer isso que vocês estão vendo. Você pode até querer justificar. Você pode até querer fugir dessa graça, mas não fuja da graça. Não fuja da graça. Eu separei uma passagem da Bíblia. Mas só preste atenção. Vocês sabem que Maria Madalena, ela passou uma dor muito grande com a morte de Jesus. Mas a busca dela por Jesus era uma busca muito absoluta. Ela encarou Jesus como o Senhor da vida dela, como Deus,
como amigo, como companheiro. Ela botou Jesus como tudo na vida dela, como tudo. Por isso ela sofreu e sofreu bastante. Ela colocou Jesus acima da dor dela. Ela pegou perfumes, ela foi para o túmulo querendo, fazer alguma coisa. Ela queria Jesus, ela quer Jesus, ela sabe que Jesus é tudo na vida dela. E ela foi interrogada. A pergunta muito linda, muito forte é essa. Repita comigo. Quem pergunta não sou eu. Quem pergunta não é outra pessoa. Quem perguntou a ela foi o próprio Jesus. Olha que perguntas lindas Jesus fez a ela. Isso é João capítulo 20, versículo 15. Jesus diz assim. Mas repita bem forte. Toda a assembleia repita com força. Perguntou-lhe Jesus. Mulher, por que choras? Quem procuras? Olha para cá um pouquinho. Duas perguntas Jesus fez. Mulher, por que choras? E quem procuras? Minha irmã, por que você chora? Mas a outra pergunta é, está procurando quem? Quem é que você está procurando? Eu posso fazer um paralelo agora, diante dessas duas referências de vida que você viu agora com seus olhos. Você ouviu com os seus ouvidos. Você pode, no intervalo, procurá-las e conversar com elas. Espero que com todo respeito, porque acima de tudo, elas passaram esses dias. Uma faz um mês e a outra faz uma semana e pouco. Passaram pela dor da perda de um filho. Respeitem isso. Mas ao mesmo tempo, ajudem, deem força e creiam. Mas eu posso fazer um paralelo. Dentro dessa pergunta, com outra mulher da Bíblia. Uma outra mulher que seguiu Jesus e foi uma grande evangelizadora. Ela foi tão amada por Jesus. Ela encontrou a graça de uma maneira que ela foi uma grande evangelizadora. Uma grande missionária. Ela evangelizou a Samaria. Por isso o nome dela é Samaritana. Mas uma mulher que quando encontrou Jesus, Evangelho de São João, capítulo 4, estava esvaziada. Uma mulher esvaziada, uma mulher seca, ressecada, endurecida, uma mulher embrutecida, uma mulher que não era mais doce, era uma mulher amarga, uma mulher bruta, ignorante, estúpida, uma mulher respondona, uma mulher depressiva, uma mulher tão vazia, tão ruim para ela mesma. Foi buscar água meio-dia, por quê? Porque não queria ver ninguém. Uma mulher fugindo da vida, talvez você se encaixe nisso. Uma mulher fugindo da vida, uma mulher que não sabe conversar, que não quer conversar, que não quer relacionar-se. Uma mulher que não sabe tratar as pessoas ao seu redor. Assim era a samaritana. Tanto que ela foi buscar água meio-dia para não encontrar ninguém. Que coisa linda! Ela encontra Jesus sentado à beira do poço, meio-dia, o sol no pino, tudo quente. Jesus vira para ela e faz: mulher, você me dá de beber? Jesus é fantástico. Ele puxa a conversa com ela. Ele pede alguma coisa a ela. Ele pede porque ele quer entrar na vida dela. Ele puxa a conversa. Olha, minha irmã, se você é essa figura, escuta bem. Se você passou por dores com essas mulheres também, se a razão da sua lágrima, por que você chora? Irmão, eu estou chorando por causa... Você sabe suas razões. A samaritana, sim, tinha um coração ferido, por quê? 5 casamentos errados. 5 relacionamentos tronchos, mal elaborados, mal vividos e mal conduzidos. 5 homens que passaram com força na vida dela. E pelo jeito, cada um levou um pedaço.
Cada um levou uma estrutura, cada um foi desarrumando mais. Essa mulher já estava no sexto homem, como eu disse a vocês já em outras pregações, para não dizer no cesto do lixo. Eu tenho a impressão que quando ela chegou no quinto, ela já estava no quinto dos infernos. Porque um casamento que deu errado, quem passou aqui sabe a tragédia que é. Agora o quinto casamento errado é quinto dos infernos, só pode. 5. E outra coisa, os 5 que ela arranjou era solteiro. Ela pensou com ela mesma, já que nenhum solteiro deu certo, vou arranjar um casado agora. Por isso eu falei que o sexto era o cesto do lixo. Aquela mulher já não se valorizava nem de um jeito, que já estava partindo para a própria desestrutura, para a insensibilidade. Ela estava partindo para cima de um homem que já tinha família. Ou então aquele homem sem vergonha, com sua família, estava partindo para cima dela. Mas com certeza não era para coisa boa. Porque dificilmente alguém que tem família, ou minha irmã, acorda para a vida. Você acha que alguém como eu, que tem uma família, casado com filhos, olhe para você, já com experiência de 5 homens que deu errado, você acha mesmo que eu estou com peninha de você e querendo coisa boa com você? Você acha mesmo que eu estou querendo lhe ajudar? Ô minha irmã, acorda para a vida. Sai dessa. Senão você vai acabar no cesto do lixo como ela. Olha para cá, estou falando cesto do lixo mesmo. Uma bolinha de papel, usa, depois, cesto do lixo. O quinto já foi para o quinto dos infernos. O sexto é cesto do lixo. Ainda bem que o sétimo, e 7 é número perfeito, o 7º homem que apareceu na vida da samaritana não foi ninguém menos do que Jesus, o perfeito. O 7º homem na vida dela foi Jesus. E que disse a ela tudo o que ela tinha feito. Olha, a mulher estava tão triste, estava tão magoada, tão machucada, tão ferida, que quando Jesus conversou com ela, e ela sem entender nada da conversa. Se você soubesse quem é que lhe pede de beber, mulher, você é que me pedia água e eu lhe daria. E ela grosseira. O senhor não tem com que tirar, cadê o balde? Às vezes, mulher, essa água que você está falando, quem beber volta a ter sede, mas daqui eu dou. Quem bebe nunca mais tem sede. Aí ela toda tapadinha, toda machucada, ferida, sem entender nada, ainda faz, então me dê dessa água, pelo menos não vem mais aqui. Quase que dizendo, se eu me der dessa água, eu vou embora, nunca mais venho aqui, nunca mais te vejo. Então eu não quero ver mais homem nenhum. Olha, cuidado com essa história, isso é coisa de mulher ferida. Esse negócio de que os homens são todos iguais é coisa de mulher ferida, viu? Até dizem que a mulher que fez essa frase, escuta bem, diz que a mulher que disse que os homens são todos iguais, era uma chinesa. Ela perdeu o marido no meio da multidão. Por isso que ela fez, eita, os homens são todos iguais, Mas não é verdade não, viu? Isso é coisa de mulher ferida. A mulher, quando encontra a graça, ela encontra o valor dos homens, ela reconhece a beleza neles. A mulher que é cheia de graça, ela consegue ver o valor dos homens. Repare que a samaritana vai encontrar e vai acreditar em Jesus, e Jesus é homem. Ela descobriu que os homens não são todos iguais. Quando encontrou aquele que não quis se aproveitar dela, não quis ser o sétimo, não quis ser o 7º marido dela, ele está ali para ajudar ela. Ainda conversou com ela, disse, mulher, vá buscar o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido não, significa que ela tinha matado tudo dentro dela. Quando ela fala, não tive marido, quer dizer, eu não tenho mais, olha, para mim meu passado morreu, eu já botei uma pedra, não quero falar naqueles infelizes, naqueles condenados de jeito nenhum. Para mim ele não existe, morreu tudo. Para mim os 5 estão nos quintos dos infernos.
Aí Jesus, ei minha filha, você falou a verdade, mas, ó, você teve marido sim, você já teve 5. E o que você tem hoje não é seu não. Ela tomou um susto. E ela foi tão cheia da graça, porque Jesus não acusou, não condenou. Apenas disse, minha filha, bastou olhar, não é por aí não, filha. O olhar de Jesus é maravilhoso, filha, não é isso. E disse, aquela mulher ficou tão tocada que saiu anunciando, achei o Messias. Ele falou tudo que eu tinha vivido, eu conheço, ele está lá na beira do poço. Aí gente assim veio ver. O anúncio dela foi tão forte que veio um monte de gente ver. Só depois foi que eles lembraram, eita, quem avisou foi aquela mulher perdida, não foi de 5 maridos que ela está... Aí voltaram para ela e disseram, olha, a gente acredita não é porque você falou não, porque a gente viu. E acho que ela tranquila faz, mas veio quando eu falei. Porque o coração dela estava cheio de quê? Estava cheio de quê? Mulher, por que chora? Mas também a pergunta é, a quem procuras? Ela diz, onde puseram o meu Senhor? Ela quer Jesus, ainda que morto, ela quer Jesus. Me diga se foi o Senhor que tirou. Ela confundiu ele com o jardineiro. Se foi o Senhor, me diga. Onde está? Onde o Senhor colocou? Eu quero saber onde está Jesus. Ah, essa é a diferença de Ívina, de Betânia. Elas encontraram Jesus. Nesse primeiro momento, convido você a invocar Jesus. A aceitar a graça e o amor de Jesus na sua vida. Eu não sei o tamanho da sua dor. 2 irmãs minhas de comunidade sofreram esses dias essa dor. Teve mais uma, Dona Lia também aqui, comporta. Outra dor, depois a gente reza também por ela. Foi uma semana, um mês muito tumultuado. De mulheres perdendo filhos. Mas eu acredito nessa força. É graça, repita comigo. Agora você quer essa graça? Verdade. Você aceita essa graça? Independente do tamanho da sua dor. Olhe para quem está do lado e diga, por que você está chorando? Não é agora não, mas por que você chora? O que é que tem colocado você dentro do teu quarto? O que é que tem incomodado tua vida? É a pergunta de Jesus. Mulher, por que você chora? Agora a segunda pergunta é, a quem você está procurando? Se não vai fazer como a samaritana, atrás de um homem, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, ela não ia parar nunca. Quem é que você está procurando? Está procurando sexo, minha irmã? Está procurando o quê? Segurança nos homens? Como homem eu digo, coitado. Se sua segurança não for o Senhor. Se você não encontrar Jesus, a quem você procura? Pergunta de Jesus. Por que você está chorando? Jovem menina. Está chorando por quê? Está procurando o que na vida? Um velho rico? Coitada. Toma juízo, filha. Procura Jesus que Ele encaminha a tua vida. Está procurando o quê? A quem procuras? Oportunidade fácil. Vai se prostituir, vender o seu corpo. Vai ficar sob dominação de alguém. A quem você está procurando? Procure quem te liberte, não procure quem te amarre, não. Procure quem vai te dar a vida, quem vai te libertar, não quem vai te dominar, quem vai te aniquilar, te usar, fazer bolinha de papel e depois cesto do lixo.
E não vai querer nem saber se você caiu na lata ou fora da lata. Faz como as músicas nojentas que estão por aí. Mulher feito lata. Um chuta, outro cata. Ah, coisa linda. E o pior é que um bocado de jovenzinha dançando essas músicas. Um bocado de jovenzinha sendo chamada de cachorra. E ela, ru. Vadia. E ela, ha. Safada. Nojenta. Vagabunda. E tu dançando, achando bonito. Achando legal. Lhe colocando lá embaixo, no chinelo. Pior do que no tempo de Jesus. O tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres. Mas também se prestam a isso. Tem a nojeira de um tráfico violento de mulheres. Mas também tem as mulheres que não procuram Jesus. E por não procurarem Jesus, buscam profissões nojentas e profissões oportunistas para ganhar dinheiro, fama, poder, roupa. E acabam enganadas. E muito enganadas. Acabam prisioneiras. E hoje está assim, ó. De jovenzinhas prisioneiras. Pensaram que ia conquistar a liberdade e conseguiram ficar presa. Ô minha irmã, só Jesus pode libertar você. Só Jesus e mais ninguém. Fica de pé um minutinho. Pega na mão da tua irmã. Vamos orar. Pegando na mão da tua irmã, diga, e aí, está chorando por quê? Está procurando quem? Segure a mão, se juntem o mais que puderem. Nós vamos orar. Deus me conhece, Deus te conhece. No segundo momento faremos cura interior. Eu preciso orar por você e com você. Tenho minha esposa, 2 filhas que estão aqui, graças a Deus. Minha mãe, minhas irmãs. Eu falei para você que esses dias atrás, alguns meses atrás, acolhi um homem para aconselhamento. Olha, a ideia que ele tinha de mulher, era algo tão nojento. A ideia que ele tinha de mulher era tão podre e tão pobre, que teve hora que eu me indignei. Olha, eu me indignei tanto, que eu tive que barrar ele e dizer assim, meu irmão, espera um pouquinho. Eu quero saber qual é o seu conceito de mulher. O que é que você pensa de mulher? Agora tem o seguinte. Ele tinha demonstrado muita ligação com a mãe, com a sogra e com as filhas. E dizia que amava a esposa. Mas do jeito que ele estava maltratando ela, o amor passava longe. Eu tive que dizer assim para ele, com todos eles, meu irmão, olha para mim aqui. Você vai me dizer, para você, o que é ser mulher. Para você, o que é mulher. Quem é mulher para você? Agora tem o seguinte. O que você disser que mulher é, eu digo para você, sua mãe e suas filhas também. Aí, assim você pega pesado. Eu digo, e se eu posso pegar leve com você? Meu irmão, o que é mulher para você? Agora, o que você disser que mulher é, eu digo, sua mãe e suas filhas também. Aí ele ficou assim calado. Aí eu aproveitei. Ele disse, então me escute. Se você não sabe o que é ser mulher, é porque o seu comportamento não é de homem. É porque você também não sabe o que é ser homem. Porque homem que é homem, sabe o que é uma mulher. Para ser homem, ele tem que saber o que é uma mulher, senão ele não é homem não.
O seu pensamento é de canalha, de cabra safado, de gente nojenta que não tem princípios. Essas foram as palavras mais simples que eu disse para ele. O resto não posso dizer não. Graças a Deus ele me ouviu até o final. Disse, lava a tua cabeça é imunda, é podre, é suja. Você não entende o que é mulher. E eu não tenho como aconselhar alguém que não quer saber o que é ser mulher. Mas a pergunta é, olhe para quem está do seu lado e diga assim, e você sabe o que é ser mulher? Pergunte a quem está do lado. Sabe? Pergunte com toda caridade, diga, você se valoriza? Você sabe o que é ser mulher? O seu comportamento, as suas palavras, os seus gestos, é de mulher. Esses dias eu disse no encontro de casais, numa reunião de casais eu disse, olha, cuidado. Quando a mulher quer ser o homem da casa, o homem vira mulher. Porque se ele não virar mulher, fica como homem, aí fica um casamento homossexual. 2 homens dentro de casa. Vai dar errado. Não acredito nisso. Pergunte mais uma vez, você sabe o que é ser mulher? Você se valoriza como mulher? Você se dá valor? Verdadeiramente? Tá uma história aí de mulher fruta por aí, né? Você entrou nessa de mulher fruta, foi? Não, porque tem muita gente assim, sabe? Não, encontrei uma jovenzinha no interior onde eu fui pregar. Ela estava se achando, inclusive pintou o cabelo de louro. Ela não é loura não, mas ela pintou o cabelo de louro. O pai pediu, para um homem de Deus, para um homem bom, pediu para conversar com ela. Ela veio conversar. Quando eu comecei a conversar com ela, ela estava, não, porque está sofrendo, não, porque meu namorado está preso. Foi preso por tráfico e falsificação de cartão. Eu digo, foi, minha filha? Agora, engraçado, quando eu vim aqui, você não era loura não, a outra vez. Você está loura, é que o pessoal começou a me chamar de, dizer que eu parecia com a mulher de Nem da Rocinha. Se você não sabe, é um traficante, ela disse que foi preso. Ele tinha a galega, repara o modelo que essa jovem pegou. Uma galega, mulher de traficante, famoso no Brasil quando foi presa, era uma galega, ela pintou o cabelo de louro para ficar parecida, porque já que o marido também era do tráfico, era não sei de onde, o namorado dela, ela quis parecer com a galega de Nem da Rocinha. Meu Deus, eu olhei assim para ela, disse, minha filha, toma juízo nessa cabeça. Sabe, uma doidice na cabeça. Mulher, por que chora? A quem é que você está procurando? Se valorize. Se você não se dá valor, ninguém consegue. Há muita gente dizendo assim, já que tem mulher maçã, o que mais? Tem mulher maçã, pera, melancia, morango também, o que mais? Mulher jaca também tem? Menina, deve ser uma beleza. Tem filé, tem o que mais? Tem tudo que é comida. Eu já disse a você, eu vou lançar também um tipo de mulher para as mulheres de Deus. Minha irmã, olha para cá. Você precisa ser mulher rapadura. Doce e dura. Doce e dura. Uma mulher que seja sempre doce, mas também não seja mole, seja... E quando tiver que ser dura, não perca a doçura. Firme, firme, firme. Tem que ser firme, às vezes com um cabra safado, tem que ser firme com ele, tem que ser firme com os filhos,
Tem que ser firme às vezes com o marido que quer abusar da sorte também, mas sem perder. Olha para quem está do lado e diga: rapadura. Eu aconselho as mulheres a comprar uma rapadura, quebrar um pedaço e botar na bolsa. Toda vez que você tiver numa situação difícil, você pega ela, por aqui. Ainda dá uma lambidinha. Por aqui. Não vou perder a doçura não, mas também não vou ser mole não. E para muito cabra sem vergonha, você tem que tirar a rapadura inteira, o tablete. Só, meu filho, ó. Segura a mão de quem está do seu lado. Diga: mulher, por que chora? A quem você está procurando? Obrigado, Ivna. Obrigado, Betânia, pelo testemunho. Olha para cá um pouquinho agora com muito silêncio. Me solidarizo a vocês duas, a dona Lia de Comporta. Jamais sentirei o que você está sentindo, porque perder um filho é algo muito dolorido. Mas diga a você, há muitas mulheres que não perderam filhos, mas tenho que dizer, já perderam a vergonha, já perderam a dignidade, o valor próprio. Já perderam mesmo a condição de viver bem. Feche os olhos um pouquinho. Peça um toque da graça na sua vida. Peça um toque da graça na sua vida, peça. Quero rezar com você com esse canto. Feche os seus olhos bem fechados. E não importa o motivo da sua lágrima. Não importa o motivo da sua dor. Eu não sei todos eles. Pense em Jesus agora, pense. Traga Jesus. Não sei a sua condição. Não sei como é que você está vivendo, nem o que está fazendo na vida. Minha irmã, olhe para Jesus no seu coração. Contemple Jesus. E tome uma decisão de vida. Tome uma decisão. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Solte a voz e diga: louvar somente a Ti. Louvar somente a Ti, Senhor. Louvar somente a Ti, Senhor. Louvar somente a Ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Só os instrumentos, só os instrumentos. Abra os olhos um minutinho de mãos dadas ainda.
Essa música me veio no coração, música muito antiga, porque a proposta é essa: olhe para Jesus. Toma uma decisão por Ele, como a samaritana, como a mulher surpreendida em adultério, como a pecadora perdoada, como Madalena, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher humilhada por uma terrível presença diabólica na vida. Teria tantas outras, como Ívina, como Betânia, que perderam seus filhos. Mas eles não estão perdidos, estão com Deus. Por Luciana, que recebeu um milagre, mas esses dias também o bebezinho estava grávida, mas deu gravidez tubária, teve que tirar, inclusive as trompas, né? Mas Deus concedeu a ela um filho lindo. Ela sabe do milagre que recebeu. Mas tem que olhar para frente. Olhar para frente. Há muitas mulheres que não conseguem olhar para frente, só conseguem olhar para trás. Por favor, olhe para frente. Olhe para frente. Você olha demais para trás, minha irmã. Olha muito o que passou. Olha o que Deus pode fazer daqui para frente na tua vida. Olhe para frente. Mas, irmão Hamilton, eu já tive também como a samaritana mais do que 5 maridos. Diga comigo, olhe para frente. Olhe para frente, minha irmã, essa é a palavra. Então cante bem alto e bem firme. Não sei qual o tamanho da sua dor. A pergunta continua: mulher, por que choras? E a outra é: a quem você está procurando? Mas olhe para frente. Se ficar olhando sua história para sofrer, não vale a pena. Não é por aí, olhe para frente. Respira fundo comigo assim. Agora cante, olhar somente a ti. Quero ouvir sua voz estrondando isso aqui. Cante, vai, tome a decisão. Olhar somente a ti, Senhor. Se é verdade, grite mais alto. Olhar somente a ti, Senhor. Ainda mais alto. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Levante os braços com seu irmão. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Balance esse corpo que Deus te deu. Olhar somente a ti. Olhar somente a ti, Senhor. Vai balançando esse corpo e gritando isso. Vai. Olhar somente a ti, Senhor. Mulher, por que choras? A quem procuras? Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Ainda mais forte. Agora você vai cantar um lalaiá alto. Vai. Laiá, 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 laiá. Derrama a tua graça sobre essas mulheres. Laiá, 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 laiá. Conceda a elas a graça da superação. Laiá, 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 laiá. A graça da vida nova, ressuscitada. Laiá, laiá, laiá. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor.
Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. Diga, e não olhar atrás. E não olhar atrás. Repita isso, e não olhar atrás. E não olhar atrás. Vá repetindo isso com os olhos fechados, vai. E não olhar atrás. Muitas vezes, vá repetindo isso, vai. E não olhar atrás. Sussurrando toda a música. Ministério somente. Você fecha os seus olhos, incline um pouco a sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer. Porque a tua palavra chegou ao coração de tantas e tantas mulheres. Mesmo daquelas que nos escutam pelo web rádio, web TV. Mulheres que o Senhor trouxe aqui com o coração muito ferido, muito machucado, muito magoadas. Mulheres perdidas, Senhor, desorientadas de vida, sem norte, sem direção, sem força, sem vida, sem ânimo. Mulheres depressivas e angustiadas, sofridas, surradas, violentadas, abusadas. Mulheres cheias de saudade, de dores na alma, de feridas, de chagas. Mulheres maltratadas pela vida, pelos sofrimentos, pelos pais, pelos filhos. Mulheres que sofrem muito por conta de filhos drogados, maridos alcoólatras. Mulheres que perderam-se na vida, que não conseguiram estudar, trabalhar, não conseguiram a sua independência e se tornaram escravas e dominadas. Mulheres que hoje não sabem o que fazer, mulheres com tentativas de suicídio, mulheres suicidas mesmo, mulheres com ideias de morte, mulheres dominadas por medicamentos e por tantas outras coisas, realidades, jovens e adultas drogadas, se refugiando nos vícios, no jogo, mulheres amadas por ti. Mulheres que desejam te encontrar, Senhor, estão procurando a ti, Jesus, estão procurando a ti. Às vezes batendo nas portas erradas, batendo nos endereços ruins, mas estão procurando a ti, Senhor. Às vezes confiando naqueles que não podiam confiar, mas que hoje querem confiar em ti, Senhor. Mulheres, Senhor, maltratadas, mulheres desamadas, mal amadas, desorientadas de vida, mas que te amam e são amadas por ti. Também mulheres fortes, mulheres sadias, mulheres que estão lutando, mas precisam te encontrar, senão não vão aguentar a luta. Mulheres que desejam mudar de vida. Mulheres que desejam mudar de vida mesmo. Mulheres complicadas por um passado ruim, cheias de culpa, de remorso, de vergonha, mas que o Senhor é maior que tudo isso. Mulheres que só precisam de uma palavra tua, Senhor. Mulheres doentes do corpo, mulheres enfermas, mulheres doentes com diagnósticos de câncer, mulheres doentes com tumores, com nódulos, mulheres feridas pela enfermidade, cheias de medo, mulheres abandonadas, mas mulheres encontradas por ti, mulheres que o Senhor está tocando, mulheres que o Senhor está chamando, fortalecendo, mulheres que te amam, Senhor. Mulheres que te procuram, Senhor,
A vida inteira te procuraram e hoje acharam. Mulheres que te buscam, Senhor. Mulheres que te amam. Mulheres que, como Maria, se jogam nos seus pés e choram, 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 choram e só choram. E pedem perdão. Respira fundo e diga não para mim, para Jesus, olhar somente a ti. Quero ouvir você cantar. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Diga para ele isso, diga. Olhar somente a ti, Senhor. E tome a decisão e diga não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Levante as mãos com... Seguir teu caminhar, Senhor. Diga seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Laiá, laiá, laiá. Dançando, mas abra os olhos e olhe para cá. Mulher, a quem procuras? Porque você estava chorando. Está procurando quem? Só Jesus lhe dá o que você precisa. Mais ninguém. Como homem eu digo, homem nenhum pode lhe dar o que Jesus dá. Nenhum. Nenhum. Ache Jesus. Você vai se achar. É Jesus que te ama. Quem disse que te amava te decepcionou. Mas Jesus não, Ele te ama. Agora diga servir. Servir somente a ti, Senhor, vai. Servir somente a ti, Senhor. Servir somente a ti. Eu gostaria que as mulheres que estão chorando mesmo, de verdade, Servir se você pode, somente a ti, se ajoelhe ou então Senhor. sente. Você que está chorando, E sente não o ajoelho. olhar E quem está do lado, bote a mão em cima. Deixa Jesus curar esse coração. Deixa Jesus restaurar a tua vida. Em nome de Jesus, seja tocada. Seguir sem vacilar. Quem estiver perto dessa mulher, coloque a mão sobre ela. Prostrar-me em teu Rezem altar, umas pelas outras. Senhor. Rezem umas pelas outras. E não olhar atrás. Adorar somente a ti, Senhor. Adorar somente a ti. Eu pediria que você que está chorando, se não pode ajoelhar, levante a mão, para que alguém do seu lado reze por você. Senhor. Você precisa aceitar essa oração agora. Adorar somente a ti. É o dia do seu Senhor. encontro com Deus. Você está se encontrando com Jesus. E não olhar atrás. É hoje o dia da tua libertação. Seguir teu caminhar, Senhor. É hoje o dia da graça na tua Seguir vida. sem vacilar, Senhor. É o dia da tua cura, Prostrar-me em teu altar, da tua libertação. Senhor. É o dia da sua ferida curada. Não olhar atrás. Sussurrando o ministério. Gostaria que todos que estão assim de mãos dadas soltem as mãos e levantem na direção dos que estão ajoelhados, dos que estão sentados. E se você é alguém que precisa receber essa oração,
Sente ou ajoelhe. Para que essas mãos erguidas sobre você te conduzam a uma vida nova, a um encontro com o Senhor, que te ama. Essa mãe que abraça a filha, essa família reunida pelo Senhor nessa casa, receba a força, minha irmã. Adore a Jesus. Cante, ministério, amar somente a Ti enquanto nós rezamos. Amar somente a Ti. Você que está sentado, Senhor. ajoelhado, vá dizendo isso: amar somente a Ti. Amar somente Glória a Ti, Senhor. Receba a força, minha irmã, a cura e a paz. Amar somente a Ti, Senhor. Mas toquem mesmo, coloque a mão no ombro bem suave, E sobre a não cabeça. olhar atrás. Isso, com caridade, minha irmã. Todos juntos. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E não olhar atrás. Feche os olhos. Toca Jesus no coração dessas mulheres. Para que, conhecendo a Ti, renovem suas vidas, ressuscitem e retomem a caminhada. Se tornem anunciadoras do vosso nome e do vosso reino. Toca, Jesus. Libertai de toda dominação do mal, Jesus. Todas as paixões malignas sejam expulsas de dentro dessas minhas irmãs. Todos os medos, as angústias, as feridas sejam tocadas pelo Teu amor, Jesus. A vida seja restaurada. A força chegue, Senhor. A bênção aconteça. Em Teu santo nome. No poder do vosso sangue derramado. Na força da sua ressurreição. Vida nova, Senhor, para essas irmãs. Conhecendo a Ti como único Senhor, único Deus, único amigo. Pela intercessão da Virgem Maria, a Tua graça aconteça. Receba a graça. Receba a graça na tua vida. E não olhe mais para trás. Olhe para frente. Em nome de Jesus. Vai colocando essa pessoa em pé. E dando um grande abraço nela. Ou então abrace quem está do seu lado dizendo: receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Receba a graça. Acolha a graça no seu coração. Abrace 2, 3 irmãs ao seu lado. Receba a graça. Receba a graça, receba a força, receba a bênção. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama e te ama. Minha irmã, Jesus te ama. E quem acredita, aplaude e grita. Minha irmã, Jesus te ama. Quem acredita, aplaude e grita. Quem acredita, aplaude e grita. Aplauda mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Levanta esses 2 braços. Olha para o alto, não olha mais para trás. E cante balançando esses braços. Olhar somente a Ti, força. Olhar somente a Ti, Senhor. Esta é a graça. Olhar somente a Ti,
ti, Senhor. Grita isso para que o inferno saiba. Olhar somente a ti, Senhor. E tome a decisão e diga: e não olhar atrás. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Faça esse gesto assim, olha. Prostrar-me em teu altar, Senhor. E diga não, diga. E não olhar atrás. Agora vá, Senhor, seguir teu caminhar. Seguir teu caminhar, Senhor. Feche as mãos e diga: seguir sem vacilar. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me. Prostrar-me em teu altar, Senhor. Agora você vai dar um grito e não olhar atrás. Se prepare, se prepare, se prepare. Quando eu disser 3, você vai cantar 1, 2, 3 e não olhar atrás. Ô glória! Eu gostei do grito, vamos lá. Eu vou contar 3 de novo, você vai cantar e não olhar atrás, tá certo? 1, 2, 3. E não olhar atrás. Foi quase bom, tem que ser mais alto. 1, 2, 3. E não olhar atrás. Quem acredita, aplaude e grita. Glória a Deus.